Galera, a história de Berserk é tão rica que raramente se importamos para ver quem é mais forte que X ou Y. Claro que queremos ver sim o Guts superar Apóstolos e principalmente o Griffith, mas tudo fica na camada mais superficial da coisa. Só que hoje eu, Jeter Flores, como um bom fã de ranks para pontuar quem está na frente de quem, estou aqui para tentar pontuar sobre os seres mais fortes de Berserk na minha opinião. Vale ressaltar que isso será um ranking de força em formato de top 10, mas não teremos apenas 10 participantes aqui. O número 10 é apenas uma forma para ranquear e servir de parâmetro para facilitar as coisas. Dito isso, arrebentem o like e vamos começar. Em décimo lugar, Flora. Ela que foi uma bruxa poderosíssima, mesmo velha, Griffith ordenou um ataque massivo de seu exército de apóstolos, tudo para matá-la. Ela era uma guardiã que guardava uma das árvores sagradas. A verdade, galera, é que Flora não teve chances de se defender de tamanha força de ataque, mas tudo isso graças à sua idade avançada. Porém, após isso, após a sua morte, ela transcendeu e se tornou um Daimon, que significa um espírito-chefe, e atualmente Flora habita na parte mais profunda do mundo astral, além dos próprios espíritos elementais, um local que é habitado por heróis, feiticeiros e bruxos lendários. A extensão de Flora ainda é um mistério, mas sabemos que atualmente, na sua forma transcendida, ela é capaz de parar até mesmo o apóstolo Grumbeld. O fogo que emanava dela era tão quente que nem mesmo um dragão lendário de fogo conseguia passar por suas chamas. Com isso, concluímos, ela tem uma das capacidades defensivas mais absurdas da obra, e o resto de seu poder ainda é uma incógnita. Será que ela consegue produzir um ataque tão massivo quanto sua defesa? Será que Flora tem acesso às suas magias na forma Daimon? Pois se sim, ela poderá escalar colossalmente nessa lista. Quando em vida e mais jovem, ela era uma parceira direta de Skull Knight, e na velhice, ela foi mestra de Shirk, a bruxa do time Guts, que é capaz de inundar um vilarejo sem problemas, tudo com sua magia, fora o controle de elementais, espíritos e entidades que ela pode usar a seu favor. Tudo que Shirk faz, galera, a Flora no auge faz além. Porém, temos pouco acesso a esse material, o que ela é capaz, mas mesmo assim, é o suficiente na minha opinião para ficar na 10ª posição no nosso ranking, e com um gostinho de que pode subir mais ainda eventualmente. Em nono lugar, Danaan, a rainha dos elfos e a monarca da tempestade de flores. E antes que comentem que nem vimos ela lutar, de fato, galera, eu quero dizer que quem comentar isso está correto, pois não vimos Danaan lutar, mas mesmo assim, ela serve como base para o mundo dos elfos, algo similar com o Rei das Almas em Bleach, que sustentava a estrutura dos mundos. Danaan faz isso em Elfhelm. Todo o reino dos elfos habita graças a seu poder. O reino é preenchido de várias criaturas poderosas, magos e feiticeiros além de Shirk. Muitos também são inferiores, na verdade a maioria são inferiores a Shirk, porém, todos eles, galera, respeitam o reinado de Danaan. Os grimórios, poemas e lendas entoavam boatos pelo mundo afora sobre o poder da rainha dos elfos. E além da capacidade de sustentar o reino dos elfos e proteger a ilha, Danaan é capaz de acessar diretamente o corredor dos sonhos e trabalhar na alma dos indivíduos, sendo ela responsável direta por dar acesso a Shirk e Farnese para entrarem nos fragmentos da alma de Casca. Danaan é uma entidade do mundo astral, então não será qualquer pessoa que poderá afetá-la. Ela foi completamente subjugada com a chegada de Griffith, pois o OD emanado dele destruiu toda a Elfhelm que ela sustentava, tornando assim sua existência no mundo físico inexistente. Assim como Flora, galera, Danaan pode retornar eventualmente. Talvez teremos o poder dela sendo melhor trabalhado. E aqui, pessoal, só uma teoria. Se Danaan for capaz de acessar o corredor dos sonhos de qualquer pessoa, sem que haja um ritual prévio ou a pessoa permita, Danaan pode ser um perigo mortal para muitas pessoas dessa lista, pois o ataque dela será de dentro para fora. Danaan poderá manipular ou até mesmo destruir a mente do alvo. Quando Shirk e Farnese estavam nos sonhos de Casca, Shirk comentou que deixar a pequena Casca que lá habitava sair voando para longe graças ao vento já poderia causar um estrago absurdo no mundo real, no corpo físico. Então, se Danaan for capaz disso, teremos algo absurdo a favor do time Guts. Em oitavo lugar, Grumbeld e Locus, as asas do Falcão. Os dois estão juntos nessa lista
pois Mully os nomeou como as asas do próprio Griffith. Mas primeiro vamos falar sobre Grumbeld. Muitas pessoas consideram ele inferior a Flora. Eu mesmo vi isso pessoalmente no meu Discord quando fizemos um torneio e por votação a grande maioria achou que Flora era superior. Depois disso eu vim aqui pro canal, criei uma enquete e a maioria de vocês também disseram que Flora era superior. Porém, a forma que eu penso, galera, é diferente. Por mais que Flora mostrou uma capacidade absurda para frear Grumbeld, ela não mostrou capacidade de feri-lo, ou até mesmo de se manter em combate. Obviamente, isso se deve ao fato que ao morrer ela virou uma entidade que não habitava mais naquele plano, então o tempo dela provavelmente era escasso. É por isso que, pela falta de feitos, eu não posso colocá-la acima de Grumbeld, que ostenta vários feitos na obra. Ele, mesmo antes de ser corrompido pelo mal e se tornar um apóstolo, Grumbeld já era um humano anormal. Desde muito jovem ele estava além de humanos comuns, carregava muitos quilos em sua armadura e seu machado não poderia ser empunhado por humanos, galera, pois era pesado demais. O mesmo era capaz de resistir a disparos de canhões e sozinho dizimar exércitos. Ao se tornar um apóstolo, obviamente, tudo isso escalou absurdamente. Na sua forma base, já transcendido, Grumbeld é capaz de tirar o Guts ferido para nada, e por mais que o Guts estava destruído, tinha acabado de receber um ataque na alma de Slan, o mesmo ainda assim era capaz de dar cabo em muitas criaturas da noite, galera. Mas de Grumbeld não, o gigante estava além. Na sua forma final, Grumbeld se torna um gigante dragão de fogo, coberto por pedras preciosas que servem como uma armadura natural, capaz até mesmo de sobreviver aos ataques gigantes com a armadura Berserk e possuído pela besta das trevas, o que sinceramente, pessoal, é algo absurdo. Sabemos que potencialmente tudo que é físico que o Guts toca nesse estado vai ser destroçado rapidamente. Então ver alguém tancar, resistir à pancada, é algo assustador. E junto dele, ocupando a mesma posição, temos Locus. Apesar de ser um cavaleiro tão lendário quanto Grumbeld, ou até mais ainda quando em vida, não temos muitos detalhes sobre ele. Apenas sabemos da sua fama como guerreiro invicto. Mas quando apóstolo, Locus foi capaz de invadir os domínios de Ganishka, liderando uma investida contra o Imperador Demônio. Mesmo diante de um exército de Dakas, um mero balançar de sua espada na sua forma transformada, ele matava tudo que acertava. Por ser um dos generais de Griffith, assim como Grumbeld, ele escala automaticamente além de qualquer apóstolo comum. Fora isso, Locus se prova como o maior intelecto entre todos os apóstolos, conseguindo assim um lugar na mesa política de Falconia, ou seja, o cara está entre as raposas, ou melhor, políticos de extrema ardilosidade que habitam em Falconia. Mas mesmo assim, pessoal, ele se mostra sereno e até superior a esses políticos intelectualmente. Então, se juntarmos o seu QI elevado, poder além de apóstolos comuns e a sua paixão para lutar por Griffith, eu acredito que ele ostenta tranquilamente a 8ª posição nessa lista, galera, junto de Grumbeld. Porém, devo dizer que num combate, eu acho que Locus perderia para Grumbeld. Mas é claro, comentem a opinião de vocês aí. E sobre a paixão absurda que Locus sente por Griffith, a gente viu, quando o Rickert deu um tapa na cara de Griffith, o ódio que ele ficou, ele até mandou o Rakshas ir lá e arrancar a cabeça do garoto. Então eu acredito que Locus é um apóstolo que nutre um amor ainda maior que os demais pelo seu líder. Em 7º lugar, Nosferatu Zod, o Imortal. É quase unânime entre todos os fãs de Berserk. Quando se fala dos generais mais fortes de Griffith, Zod ostenta o topo da maioria, sendo ele o último muro que separa a entidade dos demais. Nosferatu Zod é respeitado até mesmo por Grumbeld, aquele que muitos cogitam ser tão forte ou além de Zod. A primeira aparição desse ser aterrorizou os humanos porque ele dizimou boa parte do bando do Falcão original, bando esse que era praticamente invencível. Para muitos isso foi um choque, mas para Zod não, pois ele sabia, dizimar exércitos é algo que ele fazia há centenas de anos. As lendas sobre esse monstro atravessaram gerações. Os pais contaram para os filhos viram muitos anos depois esse ser no campo de batalha, intacto, e quando eles se tornaram avós, seus netos também viram Zod no campo de batalha sem envelhecer. Assim, a cunha de imortal chegou até ele,
mas isso não se deve apenas à capacidade de transpassar o tempo com sua idade. O título de imortal cabe para ele graças à regeneração desse cara. Mesmo levando golpes letais, Nosferatu Zod se regenera como se nada tivesse acontecido. A única vez que vimos ele receber um golpe que ele foi incapaz de regenerar foi contra o próprio Griffith, onde ele ganhou uma cicatriz eterna na cabeça e seu chifre nunca mais se regenerou. Ou seja, o golpe de uma entidade que é considerado um deus. Porém, contra seres abaixo desse patamar, Zod é implacável, ganhando a alcunha de rival de seres poderosos como Guts e Skull Knight. Além de sua força, velocidade, resistência, regeneração e imortalidade, Zod é um mestre na arte da espada, podendo bater de frente com Guts nesse quesito. E o Guts é um gênio, galera, na arte da espada. Na sua forma transformada, Zod pode voar pelos céus e ganhar um tamanho além de gigantes, e consequentemente, seus atributos são otimizados. Em sexto lugar, Guts, o espadachim negro. Esse que é o nosso protagonista, um humano comum entre muitas aspas, mas mesmo com essa limitação mundana, ele se mostrou capaz de se tornar um caçador de entidades, aquele que varre o chão com o sangue de apóstolos. Com uma espada pesando centenas de quilos, feita para matar dragões, sua ofensiva é mortal, mas seu grande trunfo é o espírito que serve de alter ego para ele, que surgiu nas profundezas da sua alma ao matar inúmeros seres demoníacos e cultivar um ódio interminável. Essa entidade ganhou o nome de Besta das Trevas, e quando Guts perde o seu controle, sua besta interior dá as caras, e seus atributos vão além. Mas o que faz Guts realmente entrar nessa posição, galera, acima de Zod, é a sua armadura Berserk, que funde a sua besta interior com o próprio item. A armadura Berserk remove as limitações e lhe fornece até mesmo um certo grau de imortalidade, fazendo Guts se regenerar e sobreviver a golpes que o matariam. Porém, essa armadura tem um custo. Ela irá drenar os sentidos, os fios de cabelo, a pele, os músculos e, por fim, te deixar apenas no osso, resultando assim na morte do usuário. Porém, com a ajuda de Shirk, Guts é capaz de controlar a sua besta interior, consequentemente, o ordena a armadura Berserk, e isso o mantém consciente, apesar de que, com isso ele vai ter uma redução considerável em seus atributos. Mas mesmo assim, galera, Guts é um monstro, e quando está descontrolado, potencialmente tudo que for físico pode ser destruído. Em quinto lugar, o Deus do Mar, uma entidade marinha que domou os oceanos, domou as sereias, os grandes peixes e os seres místicos. Todo mundo no mar temia a existência desse deus, tão grande quanto uma ilha. O deus do mar é algo impossível de ser ferido. Eu disse alguns segundos atrás que potencialmente tudo físico poderia ser atacado por Guts com a Dragon Slayer. Então, galera, exceto também o deus do mar, pois a solução que acharam para pegar um ser desse tamanho, algo tão grande que chega a ser ridículo, foi entrar dentro dele e atacar diretamente no coração, pois por fora seria praticamente impossível. Dentro da entidade, existiam inúmeras criaturas que serviam de defesa para o mesmo, e mesmo quando Guts passou por tudo isso e chegou no lugar que ficava o coração, a pulsação era tamanha que o jogava para trás, fazia o Guts perder a consciência, mesmo usando a armadura Berserk, que ele controlava naquele momento, é claro. E num ataque suicida, galera, Guts foi capaz de matá-lo cortando o coração, e se não fosse pela ajuda de terceiros, das sereias, o Guts teria ficado dentro do corpo da entidade e morrido afogado. Ou seja, mesmo entrando dentro dessa fera, atacando diretamente no coração, isso custaria a vida dele. Então é por isso que pra mim, o Deus do Mar fica acima do nosso protagonista, por mais que ele tenha sido morto pelo Guts. Em quarto lugar, Ganishka, o Rei Demônio. Com o desejo de dominar a Terra e expandir seu território além dos próprios deuses, Ganishka conquistou o mundo gananciosamente, querendo se impor até mesmo acima de entidades. Ele era um apóstolo capaz de se tornar névoa, tendo apenas uma única fraqueza, a sua testa, mas graças ao seu tamanho manipulável, ele ficava fora do alcance de ataques, e somado com seu exército de feras demoníacas e magos poderosos, Ganishka tinha motivos para ter tamanha ganância. Mas ao confrontar Guts e Zod, ele viu a primeira falha na sua forma. Com o voo de Zod combinado com a espada de Guts, sua testa foi alvejada e ele ganhou uma cicatriz que lhe causava dor constante.
Futuramente, ele se encontrou com Griffith, e o OD da entidade emanava tanta pressão que o vento dissipou a sua névoa, mas foi aí que Ganishka transcendeu para o motivo dele estar na 4ª colocação do nosso ranking. A loucura de Ganishka o alertava que ele precisava de mais e mais, então ao se jogar num poço de apóstolos, algo usado para fazer humanos transcender para criaturas das trevas, uma pergunta foi feita: o que aconteceria se aquele que já transcendeu para um apóstolo transcendesse novamente? A resposta foi calamidade. Ganishka começou uma metamorfose tão tremenda que seu tamanho superou em muito cidades e montanhas, chegando até mesmo a ficar acima das nuvens e ver tudo abaixo como formigas. O andar de Ganishka causava tremores, destruía a capital real e matava milhares. Mas desse andar, a morte causada gerava vida demoníaca e seres emergiam do sangue. Naquele momento, Ganishka só poderia ser parado por Griffith, que lhe ofuscou com o brilho do seu OD, mas quem realmente o matou foi Skull Knight, que cortou seu rosto de forma tão agressiva que o plano físico e o astral foi rasgado. Consequentemente, a vida de Ganishka foi ceifada. E em terceiro lugar teremos um trio aqui, galera: Islam, Conrad e Ubik, os 3 membros da Mão de Deus. E aqui, pessoal, as coisas complicam, porque a extensão dos poderes da Mão de Deus é envolvida de muitos mistérios. Sabemos que eles manipulam a causalidade, tecem os fios do destino em algum grau, porém falta feitos para destrinchar. Só que por serem membros da Mão de Deus, usuários do Berrelite Vermelho, é claro que eles estão muito além de todos os apóstolos. Mas vamos falar um pouco sobre a causalidade. O que é isso na prática? A grosso modo, é a manipulação do destino, mas os membros não podem mover o braço e falar, por exemplo, a Terra não existe mais. Não pode fazer isso. O que acontece é que eles aplicam diretamente uma influência que não pode ser escapada nos eventos mundanos. Skull Knight comparava isso como se fosse o mar, e seres como Guts eram como um peixe que saltava para fora da água às vezes, porém o fluxo continuava sendo o mesmo. A causa e o efeito das coisas serão manipulados pelos membros da Mão de Deus. Mas agora vamos comentar sobre cada membro. Primeiro vamos falar da Islam, ela que é a governante de Qliphotht, o Reino das Trevas, um local que fica no interstício, um plano entre o mundo humano e o astral. Lá Islam faz um útero natural, onde espíritos, trolls, ogros e várias outras criaturas nasciam sem parar. O local tinha um ecossistema vivo, emanava uma energia negativa aterrorizante. Mas quando Islam deu as caras lá, a pressão daquele lugar terrível subiu para outro patamar. Ela foi capaz de subjugar Guts facilmente. Um mero corte dela era capaz de causar uma ferida na alma de Guts. Ferida essa que o debilitou gravemente por muito tempo. Mesmo quando essa ferida física cicatrizou, Guts ainda não estava recuperado. E apesar do Guts ter sido dominado, ele ainda tentou lutar contra, pegando a Dragon Slayer e a perfurando no seu corpo físico recém-materializado. Porém, tudo que Islam sentiu, galera, foi prazer. Ou seja, matá-la por meios comuns é impossível. Já o Ubik e Conrad é um caso que temos mais suposições do que feitos em si. O Ubik se mostrou como um manipulador, um ser que tem capacidade de abrir uma dimensão de espaço-tempo e mostrar para o Conde um passado longínquo. E fora isso, podemos supor que ele tem capacidades equivalentes a Islam. Já a Conrad, tivemos a informação que ele espalhava pestilência pelo mundo mortal com ratos, que levavam doenças, e também foi ele quem ergueu o monte que levou Griffith para o topo da dimensão do mal durante o eclipse. E assim como disse para o Ubik, galera, as demais habilidades dele devem ser equivalentes a Islam. Em segundo lugar, Skull Knight, a Vossa Majestade. E eu vou começar explicando primeiramente o porquê de eu ter colocado ele acima dos 3 membros da Mão de Deus citado anteriormente. No flashback que foi mostrado o passado da armadura Berserk que ele usava, vimos Void e 4 membros da Mão de Deus. Esses 4 membros não existem mais, mas quem estava lá dentro exceto o Void que conhecemos? Skull Knight. Então podemos supor que o Caveirão varreu 4 membros da Mão de Deus, exceto o Void, que provavelmente era o 5º. Ou seja, ele provavelmente, na minha interpretação, está além de membros que ocupam as 4 posições. Membros esses que nascem a cada 216 anos.
Claro que tudo isso ainda precisa ser confirmado. Será que ele matou mesmo? Porém é extremamente plausível, galera, porque eram fragmentos da memória da armadura Berserk que era usada por Skull Knight. Mas além disso, existem diversos fatores que tornam esse cara assustador. O primeiro é a imortalidade. Skull Knight luta há centenas ou talvez há mais de 1000 anos contra o mal e até hoje não caiu. Seu alvo são os seres mais fortes que existem, a mão de Deus. Skull Knight é capaz de lutar tranquilamente contra Zod, pode rasgar a dimensão do mal facilmente, mas seu poder de ataque foi muito além ao criar a espada da ressonância. Ele consumiu inúmeros berrelites ao longo dos anos e ao fundi-los, Skull Knight formou uma espada que corta dimensões. Com um único corte, ele ceifou a vida de Ganishka e planeja abrir o grande abismo para enviar os membros da mão de Deus para esse local. Ou seja, galera, um ser assustador, que felizmente está do lado do Guts. Em primeiro lugar, teremos uma dupla aqui, Griffith e Void. Griffith, que na verdade agora é Fento, e o quinto membro da mão de Deus. E Void, possivelmente, o primeiro que foi o quinto. Mas vamos lá, vamos falar sobre Griffith, o desgraçado, aquele que dispensa apresentações. Ele é um dos vilões mais impactantes da ficção, alvo do ódio de muita gente, e esse cara tem um poder aterrorizante. Nem mesmo a espada da ressonância de Skull Knight, que abre dimensões, pode afetá-lo. Griffith foi capaz de pegar o rasgo na realidade e abri-lo, fundindo assim o mundo astral e o mundo humano num só. A Dragon Slayer de Guts não é nada para ele, os ataques passam por seu corpo, a interação é impossível, mas para ser justo aqui, eu preciso dizer que um único fio de cabelo do Griffith foi tirado. Mas vejam, galera, o cara nem estava lutando. A existência do Griffith se encontra num plano superior ao do Guts. Na sua forma de Fento, vimos dele ser capaz de manipular o espaço e a gravidade, sendo capaz de lançar o Guts para muito longe num mero olhar. No Eclipse tivemos Fento tentando atacar Skull Knight, concentrando tudo num único ponto, sendo capaz de criar uma espécie de mini buraco negro instantâneo e trazer tudo para aquele ponto de conversão. Fora isso, Griffith é capaz de invocar o grande abismo e trazer almas que lá habitam e levar o alvo para o esquecimento eterno. Por ser membro da mão de Deus, Fento possui domínio sobre a causalidade, e tudo que os 3 membros da mão de Deus anteriores têm, galera, esse maldito também tem. Porém, Griffith vai além. Esse maldito, que já era carismático, conseguiu elevar o seu carisma para outro patamar. Estar na sua presença toca o coração de qualquer ser, e a vontade que dá é de se ajoelhar, se submeter à sua presença. Bully não conseguia sequer segurar as lágrimas. Griffith atualmente, galera, é capaz de manipular almas e trazer um falso conforto para os familiares, os enganando que existe um pós-vida feliz. Mas a verdade é que todos os seres serão enviados por ele ou pelos demais membros para o grande abismo. Já Void provavelmente tem os mesmos poderes de Griffith, mas o que foi mostrado sobre ele é a capacidade de abrir dimensões ao seu bel prazer, lidar com os golpes de Skull Knight facilmente e mandar de volta para ele. Void é o cérebro do grupo, o líder dos 5 membros e aquele que leva a marca da maldição até os alvos. Ele inicia os rituais de capitulação, e quando alguém os invoca, é Void quem pergunta qual será o sacrifício. No passado, há prováveis 1000 anos atrás, ele transcendeu como o 5º membro e se tornou motivo do ódio de Skull Knight, sendo ele um paralelo para Griffith e Skull Knight para Guts. Porém, ainda existem muitos mistérios nessa história, só que uma coisa é certa, como já disse nesse vídeo, os outros 4 membros que existiam não existem mais. Apenas Void, até os dias de hoje, se faz soberano. E aqui, galera, me permitam agora colocar uma posição de número 0. E quem ocupa esse lugar é o Punk, o mais forte da obra. Eu tô brincando. É a ideia do mal, o ser que criou todos os membros da mão de Deus. A ideia do mal é a entidade primordial, aquele que reside dentro do grande abismo. Nascido do desejo da humanidade, ele age através da vontade coletiva inconsciente. Enquanto existir seres humanos com vontade, a ideia do mal existirá. Com isso, ele pode criar seres que são vistos como deuses. Esse ser, galera, é uma ideia que Kentaro Miura pediu para remover do mangá em circulação. O capítulo foi lançado, é encontrado digitalmente, mas nas versões físicas que são vendidas no mangá,
isso não será encontrado. Yura disse no passado que a ideia do mal revelava muitas coisas futuras e que não sabia na verdade se ele iria voltar a aparecer. Talvez no futuro a ideia dele fosse até descartar completamente essa ideia. Então é por isso que ele fica aqui no nosso ponto zero. E galera, é isso. Esses são os seres mais fortes de Berserk na minha opinião. Eu ainda planejo trazer muito conteúdo aprofundando nesse universo tão rico, então eu garanto pra vocês, vai ter muita coisa chegando de Berserk. Se inscrevam no canal, deixem um like se gostaram do vídeo e comente qual é o seu top 10. Caso queiram vídeos exclusivos, é só virar membro do nosso canal e me sigam no Twitter. Vai estar aparecendo aqui na tela com o meu Instagram, do editor, de todo mundo aí que você precisa saber. Galera, é isso. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto!